Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, sou pastor aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do diaconato. Você, meu amigo diácono, minha amiga diaconisa, está aí participando deste encontro com o pastor Ribamar. E juntos nós vamos buscar aqui a origem do diaconato nesse primeiro momento que nós temos. Por isso, eu quero convidá-lo para que a gente pense juntos, aprenda, estude, relembre aquilo que a Bíblia diz a respeito da origem do diaconato. Gostaria de convidá-lo, se você tiver a sua Bíblia aí, para que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Atos, mas aí na sua tela o texto também vai ser projetado para nós falarmos a respeito dos 7 diáconos que foram instituídos lá na igreja cristã primitiva, e o relato está no livro de Atos, capítulo 6. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco aqui na tela. O verso 1 diz assim, eu vou ler aqui na tela também. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O início da igreja, lá depois que Jesus instituiu a igreja, morreu, foi ressuscitado, e aí então passa 40 dias com os discípulos para depois ir ao céu, foi o início com a reunião de pessoas de muitos lugares diferentes. Entre os cristãos que haviam se convertido, muitos vindo do judaísmo, estavam também aqueles de origem grega. E estes entenderam que estavam sendo prejudicados. As mulheres, as viúvas helenistas estavam sendo prejudicadas no cuidado da igreja com eles. Por isso pediram para que os discípulos que lideravam a igreja naqueles dias pudessem, então, ajudá-los a reorganizar algumas coisas, para assim a igreja cumprir o seu papel. E é aí, então, que surge exatamente o que nós lemos no capítulo 6, no início desse capítulo, com a instituição dos diáconos. A igreja tinha muitas necessidades, os discípulos estavam atendendo às necessidades, especialmente a pregação do evangelho, e a partir daquele momento, 7 homens, então, foram escolhidos com oração para que pudessem servir a igreja, servir as pessoas, atender às suas necessidades. E aí a primeira lição que nós tiramos a respeito da escolha dos diáconos, do início do ministério do diaconato, é que isso tudo foi feito com oração. Os líderes da igreja se reuniram, oraram, fizeram uma espécie de comissão, e a partir daí escolheram pessoas que pudessem atender às necessidades dos irmãos daquela época. O texto continua e aí nos traz informações de como esse processo foi feito. E depois, no verso 6, diz que aqueles homens foram apresentados perante os apóstolos e os apóstolos, então, orando, lhes impuseram as mãos. E aí, então, nós vemos a primeira ordenação de diáconos que acontece lá na Bíblia, e hoje você vai poder ouvir um pouquinho, entender um pouquinho mais a respeito da ordenação, daqui a pouquinho em um dos próximos tópicos que vai ser trabalhado aqui. Eu vou passar a tela aqui para que a gente possa pensar em mais alguns aspectos da origem do diaconato, e aí nós vamos conversando aqui, depois você vai ter um momento para conversar aí junto na sua igreja, ok? A designação, então, dos 7 diáconos foi uma grande bênção para a igreja, porque agora os discípulos, então, eles deixam de ter a responsabilidade de também cuidar daquelas pessoas que estavam ali, e eles podem se dedicar mais para a pregação do evangelho, enquanto os diáconos cuidariam daqueles que já estavam na igreja com as suas necessidades. E eles passam, então, a cuidar das necessidades individuais, dos interesses financeiros da igreja, e nos mostram como hoje também o trabalho do diaconato é importante para o crescimento, para o sucesso da igreja, e esse foi um auxílio muito importante naqueles dias. Mas a igreja primitiva, ela tinha uma grande responsabilidade, e a responsabilidade que Cristo deixou sobre ela era que o evangelho fosse pregado em todos os lugares. A partir dali de Jerusalém, esse evangelho deveria ser pregado em outras tantas cidades daquela região, mas se espalhar por todo o mundo, para que assim Jesus pudesse voltar e a promessa fosse cumprida do que havia sido feito. E a proclamação do evangelho, então, acontecia a partir dos discípulos, que tinham uma experiência incrível. Eles tinham vivido juntos
com Jesus. Eles estavam lá com o Mestre, eles tinham muito a testemunhar de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que eles viram Jesus fazer, da forma como Jesus vivia e principalmente da sua morte e da sua ressurreição. A próxima tela aqui vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais nisso a partir do que João capítulo 17 nos diz. Você conhece a oração sacerdotal de Jesus e naquela oração Jesus ele intercede por seus filhos e ele mostra para a gente uma segunda lição que eu gostaria de destacar hoje. Lá no verso 11 do capítulo 17, Jesus ele ora ao Pai e diz o seguinte: guarda em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus olha para Deus agora e ao fazer a sua oração ele diz assim: Pai, guarda os teus filhos, aqueles que o Senhor escolheu para te servirem. E faz isso, Pai, para que eles sejam unidos uns aos outros como eu e o Senhor somos unidos. E então, nos versos seguintes, Jesus ele destaca que o povo dele, aqueles que estavam seguindo ele, poderiam ser perfeitos em unidade, poderiam ter uma união tão grande, que esta união seria o ponto que faria com que as pessoas crescem em Jesus como Salvador. Crescem que ele foi enviado por Deus. Então, queridos, a segunda lição que eu gostaria de destacar é que hoje no diaconato, você exercendo a sua função de diácono, diaconisa, deve estar unido aos seus irmãos, sejam eles do seu grupo de diaconato ou aos irmãos da igreja, ao trabalho do seu pastor, ao ancianato, aos demais líderes, para que juntos, assim, unidos, nós possamos ser testemunhas de que Jesus foi enviado por Deus para esse mundo e de que ele veio aqui para nos salvar. A nossa unidade como igreja mostra um grande testemunho daquilo que Jesus fez por nós. E aí, queridos, eu passo a próxima tela aqui para que a gente possa pensar no seguinte: a origem do diaconato remete também ao passado, e ao passado para aqueles homens daqueles dias era olhar para a história do povo de Israel. E assim como lá no povo de Israel, no passado, Deus os chamou e colocou em alta conta o padrão que eles deveriam viver, colocou a forma com que eles deveriam viver ali com uma grande responsabilidade, uma vida irrepreensível, a forma de cuidarem uns dos outros, de darem um bom testemunho. Agora, então, da mesma forma que foi com os líderes do povo nos dias de Moisés e de Davi, Deus chama os diáconos para que eles pudessem fazer a diferença na vida da igreja, das pessoas que viviam ali. Isso se aplica tanto ao diaconato quanto aos demais líderes da igreja, ao ancianato também, mas de maneira especial nós estamos falando agora para o diaconato. E lá em Tito, no capítulo 1, nos versos 7 a 9, tem um texto que você conhece bem e eu quero destacar alguns pontos. Aqueles que são chamados, então, para ocupar uma posição de responsabilidade na igreja, Deus espera que eles tenham uma vida irrepreensível, não sejam arrogantes, briguentos, não sejam violentos, não busquem nenhum tipo de lucro desonesto, que sejam hospitaleiros, que amem o bem, que tratem bem as pessoas. Que necessidade nós temos na nossa igreja de ter pessoas assim? Esse é um grande testemunho. E aí, a partir disso, eles vão poder dar um testemunho, encorajando outras pessoas com o ensino verdadeiro, o ensino da palavra de Deus. E dessa forma também corrigir aqueles que estiverem indo por um caminho desaprovado por Deus. Sabe, queridos, nós vemos na origem bíblica do diaconato o padrão que Deus estabelece para os nossos dias, para que nós trabalhemos como uma igreja organizada que somos, para que nós façamos a diferença no mundo em que estamos. E a partir desta visão bíblica, nós vamos passar para outros tópicos que vamos discutir agora, dos vídeos que você vai assistir, das conversas que você vai ter aí com o seu grupo. E daqui a pouquinho eu retorno com mais um tema para juntos nós aprendermos sobre o papel do diácono, sobre as suas funções e sobre a sua participação em ritos muito especiais, como o batismo e a Santa Ceia também. Até lá, que Deus abençoe você, o seu momento aí em grupo. Nos vemos daqui a pouquinho.